Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fazer aqui a partilha da escola, né? Escola da Divina Vontade, o estudo da vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, muito interessante, né? Esse vídeo, porque tem tanta coisa para se falar, mas tanta coisa incrível. Incrível. Mas uma coisa assim que ficou gravada, assim, chamou atenção para meditar. A parte dos sofrimentos, logo aqui do início, né, que Jesus fala, né, porque logo aqui está falando sobre José, né, que José tem acabado de morrer, né, e falando sobre a cruz e o sofrimento, isso ficou, né, na minha cabeça. E é muito interessante o que Jesus faz aqui, né, muito interessante o que acontece, porque eles estavam ali, né? A mãe estava sentindo dor, né? Pela morte de José. Ela o amava muito, né? Aquele amor santo, né? Aquele homem que cuidou dela, protegeu tanto ela, Jesus, né? Um homem muito bom. Então, era o companheiro dela. Ela estava sofrendo, mas não era um sofrimento desequilibrado, desordenado, né? Ela estava sofrendo, né? Claro que a gente sofre de dor, né? A gente não vai deixar de sentir a dor e os sofrimentos, né? Mas era em paz, conformada, né? Resignada à vontade de Deus, né? Mas ela estava sofrendo. É bem interessante. E aí, diante daquilo, né, se a gente for olhar com um olhar humano, a gente vai dizer, nossa, Jesus, como é cruel. Né? Como Jesus é cruel, que a mãe dele estava sofrendo com a perda de seu esposo ali, e ele vem causar mais dor a ela. Nossa, isso não é amor. Né? A pessoa que vai olhar com o seu olhar humano e lógica humana, nossa, ela vai dizer, nossa, que crueldade, né? Nossa, que maldade, que indiferença para com a mãe que está sofrendo, né? Porque na meio daquela dor, Jesus, ele vai infligir mais dor a ela, né? E falando, né, que estava chegando a hora, né, de começar a vida pública dele, e falando de tudo que ele ia passar, o sofrimento, e tudo que... Então, assim, infligiu mais 2 sofrimentos, ela já estava sofrendo. Então, como eu estou dizendo, quem lê, né, e lê ali com análise humana e olhar humano, nossa, vai criticar, vai dizer que é muita maldade, né, que, meu Deus, o que é isso, né, mas é muito incrível, porque, olha só como Jesus é o modo dele, né, se a gente prestar atenção, né, sair desse negócio humano, análise humana, lógica humana, né? Deus pensa completamente diferente. As atitudes de Deus é totalmente oposto. A finalidade, né, para cada coisa que ele faz é totalmente oposto daquilo que a gente acha, né? Então Jesus ele se serviu daquele momento, daquela ocasião, né? Aquela circunstância que se apresentou, a divina vontade apresentou naquele momento, foi a perda ali, aquela dor que ela está sofrendo, né, da perda de José, a morte de José. Então ali é uma circunstância, um acontecimento, é uma cruz que se apresentou ali, né? Então, diante desse acontecimento, ele vem trazer uma informação, vem trazer um novo conhecimento à luz, ele vem dizer o para quê, né? Diante de circunstância, né, de acontecimentos, ele se serve das situações para comunicar, para se comunicar, né, para trazer algum conhecimento, alguma luz, para se comunicar com a alma. Então, quando eu escutei isso, me veio, né, na mente isso, né, que a gente já vê no livro do céu os modos de Jesus, e a gente sabe que ele se serve das circunstâncias para se comunicar conosco, para desabafar, para falar o que ele quer falar, para comunicar ali algum conhecimento, alguma luz que ele se serve. Então, ele já se serviu dessa ocasião,
né, nesse momento, para ali comunicar o que precisava ser comunicado, que ele já tinha conversado com o pai, né, que aquele momento que ele ia ter, né, vou começar a vida pública dele, e tudo que ele iria passar, e todo o sofrimento. Então ele se serviu daquela ocasião para falar, né, para comunicar ela. E porque ele comunicou mesmo diante daquele sofrimento que ela estava passando? Mas porque por confiar nela, né? Ele comunicou porque ele confiava nela. Ele sabia que ela não ia se desestabilizar, que ela não ia se desesperar, né? E ele sabia, ele confiava, ele conhece a alma da mãe, né? Ele conhece cada alma, né? E ele vai, os modos de Deus, ele vai agindo de acordo, né? Com a condição de cada um, né? As disposições de cada um, aí o estado que cada um se encontra. Muito interessante. Então, ele sabia que ela não ia titubear, né? Sabia que ela não ia murmurar, né? Ele viu, ele sabia, ele conhece a alma dela, ele sabia que ela, como ele fala aqui, que ela tinha um coração, né? Tinha um coração e ânimo generoso. O coração dela era animado e generoso, né? Muito forte e constante. Ela era constante, forma, ela era totalmente resignada, né? Despojada de si, né? E totalmente ali, voltada ali para fazer a vontade do pai. Ela não pensava assim, então ela era constante. Ela tinha constância, equilíbrio, né? Então por isso que ele come, porque ele sabia que ela não iria fugir, né? Não iria murmurar, reclamar, né? Sabia da constância dela e da força que, né, ela tinha, né? Ela estava preparada para isso, né? Então, tanto que ele fala aqui, ó, coração e ânimo generoso, forte e constante. E as almas grandes impõem-se grandes empresas. Então, é uma alma grande que impõe grandes coisas, né? Grandes obras, grandes empresas. É uma alma grande. Então, ele conhece a alma. Então, ela ia suportar. Ele sabia, né? Que ela não ia se balançar, né? Que imediatamente ela ia dizer o fiat dela, pronunciar o seu fiat, se conformar. E assim foi assim que ela fez, né? Ela totalmente resignada à vontade de Deus e sabia o paraquê de tudo, né? Entendia o paraquê de tudo, né? Então, muito interessante, né? E ela não ia ficar paralisada diante da dor, né? Porque é o que acontece com a maioria de nós, né? Quando vem um sofrimento, uma cruz, um acontecimento doloroso, a gente fica muito paralisado no que a gente está sentindo, naquela dor, né? Porque a gente somos muitos apegados, né? O ser humano é muito apegado ao mundo, à terra, às criaturas, às suas coisas, aos seus pensamentos, às suas ideias, né? Então é muito apegado a si mesmo, a dinheiro, a poder, a reconhecimento, a aplauso, é apegado a tudo, as coisas do mundo. Então, quando vem uma contrariedade, um acontecimento que inflige dor, uma humilhação, ela fica naquilo. Ela fica porque ela está apegada com o mundo, ela não quer perder. Ela não quer perder, então ela paralisa na dor, né? E a mãe não, né? A mãe não paralisou diante da dor. Por isso que Jesus comunicou, ela se serviu daquela ocasião, daquela circunstância, daquilo que a divina vontade estava dispondo para comunicar a ela. Deus é assim. Ele se serve das circunstâncias para nos revelar, para nos trazer algum conhecimento, algum se comunicar conosco. Ele faz isso, né? Mas é para nossa, mas é muito incrível que é para nos exercitar, é para nos fazer desapegar. Então, no caso aqui da mãe, ele fez isso para como provar a coragem da mãe, né? Provar a coragem dela, enriquecê-la cada vez mais. Olha só que lindo. Ele fala: assim quis então pôr à prova a coragem de minha querida mãe para enriquecê-la de mérito, exercitar com aquelas penas que no correr do tempo devia atingir grau sumo. Olha só que amor, que coisa linda.
que ele estava fazendo. Olha só, tudo que ele faz é para o nosso bem. E aí, às vezes as pessoas entendem o contrário, né? Nossa, que maldade fazer isso com a mãe. Olha só, ele estava preparando, dispondo a alma dela, aproveitando aquela circunstância, né? Exercitá-la com aquelas penas, né? Porque ela ia sofrer muito mais, em grau altíssimo. Chegaria um tempo. Então, estava ali dispondo a alma, preparando. Olha só que amor, que lindo, né? E servir com isso de admiração a todo o paraíso e ao mundo inteiro. E nossa, a gente realmente se admira, né? Quando a gente medita diante da dor, diante de tudo isso que a mãe passou, que Jesus passou, a gente fica assim, uau, né? Como suportou tudo isso? Nossa, quanto sofreu, a gente se admira, né? Dali do equilíbrio, da paciência, da mansidão com que eles passaram pelos sofrimentos, né? Isso para deixar de exemplo para nós, são modelos, né? São modelos de vida, né? Que a gente tem que, é para eles que a gente tem que olhar, né? Eles é que deve ser o nosso modelo, não essas celebridades e famosos deste mundo. Eles não são modelo de vida, não são modelo de santidade, né? Então, muito incrível. E Jesus faz isso com cada um de nós também, não é só com a mãe, né? Ele, Deus dispõe as circunstâncias, os acontecimentos, né? Os sofrimentos para se comunicar, né? Para falar o para que ele tá, o que ele está querendo naquilo, para nos exercitar, para nos fazer desapegar. Principal dos motivos, né? Do sofrimento, né? Que ele se serve dos sofrimentos, das penas, é para fazer a gente desapegar. Desapegar do mundo. Desapegada, né, de paixões. Estamos muito apegados a nossas paixões, aos pecados. Tem gente que tem os seus pecados como bichinho de estimação. E aí Deus, né, vem com a sua justiça para equilibrar, né? E aí vem sofre as consequências, vem os castigos e os sofrimentos como consequências de suas escolhas, né? Mas aí ele permite todo esse sofrimento para fazer a pessoa desapegar desse pecado que ela está vivendo ali como e abraçando como um bichinho de estimação que ela não consegue largar, que ela não quer largar, ela tem prazer de fazer aquilo, de estar nesse pecado, ela não quer, ela tem prazer. Então Deus vem permitindo todo o sofrimento, as consequências, né? Vem os castigos, vem o sofrimento, vem as coisas para fazer a nossa alma desapegar da terra, do mundo, das criaturas, desapegar de tudo. E se tiver qualquer coisa, por mais pequeno que seja, de apego, ele vai retirar tudo, né? Ele vai enviar circunstâncias, vai vir acontecimentos para tirar qualquer poeira que seja, né? Qualquer poeira do mundo que seja, porque por mais pequeno que seja, é uma interferência para que a gente escute aí, para que é uma interferência para a comunicação com Deus. Isso impede da gente se comunicar com Deus, da gente entender a Ele, da gente ouvi-lo, né? Da gente compreender que nós fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para Deus, para a eternidade, para o céu, para ter uma vida com Ele, para estar conectado, ter uma vida com Deus, na felicidade com Ele, né? E não para viver neste mundo. A nossa finalidade não é aqui. Só que as pessoas vivem com a finalidade terrena, com fins terrenos e não pensam na eternidade, né? Elas ficam totalmente aquém de suas almas, né? É como a Aline falou, muitos nem lembram que tem alma, como naquela época não sabiam nem o que era uma alma, que existia alma, que elas tinham uma alma, que Jesus teve que ensinar a elas. Para você ver a situação que as pessoas se encontravam naquela época. A debilidade, e que até hoje é assim. Quantos e quantos vivem nesse mundo sem se lembrar que tem uma alma?
E se não for um sofrimento, um castigo para fazer elas despertar, elas não percebem. Então, muitas das vezes, vêm essas penas, vêm os sofrimentos para despertar, nos despertar para a vida espiritual. Para a gente entender, temos uma alma, para entender que a vida não é aqui, né? As coisas que a gente vive aqui, as coisas que nos acontecem, é para o que vem depois, é para a gente conhecer a Deus, para amar a Deus, né? Para a vida que vem após, né? Aqui estamos só de passagem. Estamos aqui só para conhecer a Deus, amar a Deus. E tudo que a gente faz aqui vai refletir após. Então é muito sério. Então as pessoas estão muito aquém. E estão muito preocupadas com as coisas deste mundo e conquistar para o mundo. E aí depois, como é que vai ser depois? Conquistou tudo aqui, mas depois? Qual vai ser a recompensa depois? A morte eterna. Porque a alma está morta. Ela não se preocupou com a sua alma. Ela não cuidou, né? Ela ficou mais preocupada fora, em conquistar, em ganhar aplausos, dinheiro, né? Mais preocupada com o apego. Estava muito apegada com o mundo. Muito apegada com o mundo. Então, tudo isso é para fazer nos desprender, né? Um dos motivos, né, de vir as cruzes, os sofrimentos que Deus permite, é para fazer a gente desapegar desse mundo, de nós mesmos, de algum reconhecimento. É muito incrível, né? E, meu Deus, a gente devia agradecer em vez de reclamar, de murmurar, né? E em vez de rejeitar, né, as coisas que nos acontecem, a gente devia agradecer muito, porque é muito amor de Deus. Né? É muito amor de Deus. Deus permite ainda essas coisas acontecer com a gente para fazer a gente despertar. Porque Ele ama cada um de nós e não quer nos perder. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz é para nos salvar. É para que a gente desperte, não se perca. Ele não quer perder nenhum. Né? Então Ele vai, né, enviando, né, esses acontecimentos, os sofrimentos, as cruzes, tudo são consequência das nossas escolhas. Né? Ele vai permitir, né, a justiça para equilibrar. Porque tá um desequilíbrio. Né? Tá um desequilíbrio e isso tudo interfere. Faz essas interferências, né? E de comunicação. Né? E é interessante porque o que a Aline estava falando é sobre a verdade também. Né? Que as pessoas rejeitam a verdade. Né? Devido lá, né? Isso é uma consequência também do pecado original. O homem rejeitou, né, a verdade, quis viver da sua própria verdade, né? As suas próprias escolhas, e elas rejeitaram. Então, por isso que fiquei pensando, hoje em dia é tão difícil das pessoas aceitarem, né? E há tanta perseguição, porque as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. Não querem, porque a verdade revela quem elas são. A verdade revela o estado que elas se encontram. E elas não querem. Por isso que é essa rejeição toda. Porque isso é tudo é consequência, vamos dizer assim, fruto daquelas escolhas lá no pecado original. É a herança. É a herança daquela rejeição lá no início de Deus. É porque o homem rejeitou Deus, né? E não querer ter parte com Deus, não querer viver com Ele, Deus, rejeitaram. Achando que podiam viver por si mesmo, né? E aí tem toda essa herança, né? A humanidade ali recebeu toda essa herança. Então, por isso que tem essa dificuldade de aceitar a verdade, de aceitar tudo, né? Então, tudo que vem, né? Tudo que vem de Deus, né? A verdade, a palavra. É por isso que tem muita oposição, né? Tem muita oposição, porque elas não querem que venha a luz do dia, né?
incomoda, a verdade incomoda demais, né? Porque elas não estão dispostas a desapegar. Elas não estão dispostas, né? A ver o estado que elas estão. Porque a verdade isso revela, traz a luz do dia, né? As nossas podridões, os nossos erros, né? O caminho que a gente está ali. Então as pessoas, como muitos não estão dispostos a mudar, né, de vida, a desapegar, né? E é muito valiosa a vida dela para ela aqui, então ela rejeita e não quer ouvir, né? Rejeita a verdade, quer distância de Deus, da palavra de Deus, de tudo que tem relação com Deus, né? Então rejeita a igreja, e é por isso que muitos aí querem destruir a igreja, né? Difamar, e fazem o que fazem que a gente vê hoje em dia, porque não, é como eu falei, né? A verdade incomoda elas, porque elas não têm, né, intenção, muitos infelizmente não têm intenção de querer mudar. Tá muito bom assim, eu quero conquistar as coisas que eu quero aqui agora. A felicidade eu não quero esperar para depois, porque, como a Aline tá falando, não sei como é que é depois, será mesmo se existe céu? Então, por garantia, eu vou garantir a minha felicidade aqui, porque eu não sei como é que é depois. Eu não tenho certeza disso. Até dentro da igreja isso acontece mesmo, né? Isso acontece até meu próprio esposo, há um tempo atrás, ele chegou a fazer essa pergunta. Será mesmo que existe céu, inferno, essas coisas? Existe vida após? Ou tudo acaba aqui quando a gente morre? Então fica. Ele já perguntou também isso pra mim, né? Já fez essas perguntas. Então, como a Ali falou, muitos que estão dentro da igreja também, estão dentro da igreja, mas duvida, tem aquelas dúvidas, aquelas incertezas. Será mesmo? Então, por isso que muitos rejeitam a verdade, fica com essas resistências, né? Naquela mornidão, nem lá e nem cá. Não se decide, né? Porque querem garantir. Será que tem mesmo? Eu não sei. Eu não tenho certeza. Então, vou fazer o que eu puder fazer aqui. Vou aproveitar tudo. Vou buscar minha felicidade aqui. Vou buscar as minhas conquistas aqui. Porque eu não sei a realidade depois. Não sei se realmente tem vida após aqui ou se tudo vai acabar quando eu morrer. Eu não sei se tem céu, se existe céu, né? Então, por isso que as pessoas não querem saber da verdade e rejeitam, porque elas não têm certeza, né? Elas estão tão apegadas a este mundo que elas não conseguem enxergar a verdade, né? Não conseguem enxergar e essa verdade que vem, além de não enxergar, incomoda demais, por isso que querem silenciar. É por isso que fazem de tudo para querer destruir a igreja, né? Por isso que fazem de tudo para perseguir os cristãos, né? Quem acredita em Jesus e quem é cristão, a gente vê a perseguição que é, né? Porque é muita moral, é moralidade demais, é muito certinho, né? Então eles olham para essas pessoas que para eles são certinho demais e querem viver uma vida santa, é como se a vida deles eles tivessem na cabeça deles, eles entendem que a gente está julgando. Eles estão querendo ser melhor que nós, né? Olha, eles estão nos julgando. Não que isso, eles estão achando que são melhores. Eles sentem isso, né? Então eles não querem conviver com isso. Então querem silenciar totalmente a palavra de Deus, né? Quer silenciar a igreja, quer retirar, porque isso eles sentem essa acusação, né? Eles mesmos, né? A igreja não fica, né? Nessa acusação assim de já que sou melhor, vocês são lixo, né? Porque para eles é isso. Vocês querem ser melhor que a gente, mas olha como é que vocês são. Eles querem ser melhor, às vezes santinho demais, mas olha só o que tá, né, acontecendo. Então eles querem viver a vida sem que ninguém os julgue. Eles não querem se sentir julgando, que ninguém julgue e nem se sentirem julgados, porque a maioria é isso. De todas as pessoas que se sentem
Às vezes a pessoa não fala nada, mas eles se sentem julgados só pela presença, né? Só de verem eles a verdade, eles acusam ele mesmo, sem proferir uma palavra. Então eles não querem isso, né? Então é muito sério, né? Então os castigos, o sofrimento vem para isso, para despertar, para mostrar a verdade, mas as pessoas rejeitam. Por estar tão apegadas a esse mundo, elas rejeitam, não querem, né? E eu estava vendo ontem aqueles programas policial, né? Aqueles da polícia rodoviária, que eles apreendem as coisas, né? Meu esposo estava assistindo, aí eu estava vendo algumas pessoas que eram pegas, né? E eu fiquei pensando, então, exatamente isso, eu pensando nessa questão do sofrimento que ficou na minha cabeça, né? Quando eu escutei o vídeo, eu disse, nossa, Jesus, que amor, né? Que bondade, olha só. Né? Ele me mostrou ali na prática o que ele faz, né? De fazer as pessoas exercitarem ali diante das penas, sair ali para mudar, né? Para desapegar, para corrigir as almas. Então, esses pessoal, né? O que os policiais estavam mostrando muito estava sendo pego ali com esse tanto de dinheiro. Tinha um cara que foi pego com um monte de bebidas ali, comprado em outro país, e cigarros e drogas, né? Tinha um casal que foi pego, nossa, com muita droga escondida dentro do carro, né? Bem escondida mesmo, quem achou foi até o cachorro, né? Um cachorrinho lá que é treinado. E o valor que dava daquelas drogas todas, né? Que estavam lá camufladas dentro do carro, era R$ 1 milhão por aí, mais de R$ 1 milhão. Então, assim, e Deus permitindo, olha só, elas estavam fazendo coisas erradas, olha o caminho que elas estão percorrendo. Estão cometendo pecados, né? Totalmente desordenadas, no pecado, ofendendo a Deus. E a consequência, o equilíbrio da justiça é o quê? As consequências. Deus permite as consequências e permite elas serem pegas em flagrante. Serem pegas, ser descoberta. Isso que Jesus estava me mostrando ali. Né? Ela, diante do pecado que elas estavam cometendo, Jesus permitia, né? Deus permite essa cruz que vem para eles, né? Isso é um sofrimento, né? Eles serem pegos, serem humilhados ali, né? Sendo pegos em flagrantes, né? E eles iam, né, ser encaminhados para né, a delegacia para serem presos, né? E tudo isso que Deus permite eles serem pegos em flagrante é para fazer eles se arrependerem. Então, todas essas consequências é para elas despertarem. Nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Agora eu vou ficar sei quanto tempo preso, né? Minha filha agora, com quem vai ficar? Tem um filho pequeno. Então, fazer eles refletirem, meditarem, ver o erro que está cometendo e se corrigir, se arrependerem, né? Ter o arrependimento e se emendarem. Então, Deus permitiu essas consequências, permitiu, né, eles serem pegos, né? Porque eles estavam em pecado, estavam errando. E olha só a bondade de Deus, né? De fazer eles serem pegos para eles se arrependerem. Mas muitos não se arrependem, não se corrigem diante daquilo. Aquilo é ensinamento, um aprendizado para elas despertarem para o que elas estão fazendo com a vida delas. O erro que elas estão cometendo. O pecado que elas estão. Mas a maioria, né, apareceu uns que foram pegos que o policial lá, né, ele reconheceu. Muitos que passam lá, eles já foram pegos antes. Né, tem esse rapaz das bebidas, era muita bebida escondida no carro dele. Né, que quando eles viram os policiais eles tentou até fugir. Mas os policiais pegaram, né? E o carro deles estava recheado, o carro do cara recheado de bebida, né? Além da conta, né, que tem que passar pelo imposto, pagar imposto, então, né? Essa questão do imposto. E aí um dos policiais olhou pro cara e disse, eu conheço você. Você foi pego e reconheceu o cara que ele já tinha sido pego pelo mesmo motivo. No início do ano, em janeiro, tava até com uma mulher, né? O policial reconheceu ele, você já foi, reconheceu você. Você tava com a mulher, foi pego, por isso, em janeiro.
né? Olha só, então o cara já tinha sido pego, já tinha passado por isso, mas não se emendou, não se corrigiu, entendeu? Ficou totalmente indiferente para o que aquilo não fez ele meditar, refletir, aquela dureza de coração, né? Apegado ao ganho fácil, ao dinheiro, né? Em vez de não, as pessoas não querem fazer sacrifício, nem querem ir pelo mais fácil. E olha só o que acontece. Na cabeça deles é o mais fácil para ganhar dinheiro. Ah, eu fiz isso porque tá difícil, eu tenho um filho pequeno. Sim, mas as pessoas querem buscar o mais fácil, facilidade, né? Não estão mais dispostos a se sacrificar, fazer sacrifício, né? Buscar um trabalho honesto, né? Fazer sacrifício, não. Quero mais fácil, dinheiro rápido, né? Você vê? Então é isso, o apego, né? As facilidades, as pessoas não querem sofrer, passar por nenhum tipo de sofrimento. E olha só, né? Então ele não se emendou, não aprendeu e continuou fazendo a mesma coisa, dureza de coração. E ele foi, olha o amor de Deus que fez, né? Ele sofreu as consequências ali. E ele foi pego novamente. É muito amor de Deus, né? Tudo isso que é para a pessoa despertar, se imitar e se arrepender, né? E toda essa cruz, esse sofrimento que ele vai passar, né? Que ele está passando, é para poder se arrepender, para se converter. Mas a pessoa não cai a ficha, tá tão distraída no mundo, tão apegada com as coisas do mundo que a pessoa não consegue ter nem a capacidade de meditar diante do que está acontecendo, totalmente cega, né? Totalmente cega. Né? E diante da circunstância que se apresenta, ela não consegue meditar e tirar uma luz daquilo dali. Por que isso está acontecendo comigo? Para quê? Né? O que eu estou fazendo? A menina refletir. O para que aquilo está acontecendo? Né? E mudar. Mas aí, né, totalmente contrário. É bem isso que a Ellen estava falando no início, né, de tudo isso que Deus vai dispondo, que Deus se serve, né, dos sofrimentos da cruz para nos comunicar, para se comunicar conosco, para trazer luz, né, para fazer as almas despertar, né, para nos purificar, para nos corrigir, né. Então, nossa, a cruz tem vários modos, né? Tudo nossa, muito incrível, né? E assim como a Aline falou, Jesus veio depois com o pecado original, né? O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, as dores, o sofrimento, tudo isso consequências do pecado, né? Então Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para nos tirar, né, da morte eterna, nos dar a salvação, né? Abrir os céus novamente para a gente, né? Mas eu também santificar tudo, porque, né, o pecado, né, devido ao pecado, o sofrimento entrou no mundo, porque a gente não era para sofrer, né? A gente estava na vida com Deus, não havia sofrimentos, né? Mas ao homem se subtrair de Deus, da vontade de Deus, se desconectar com Deus, o sofrimento entrou no mundo, né? Então, Jesus nele, né, ele divinizou, ele ressignificou tudo. Não tinha como tirar mais o sofrimento do mundo, né? Entrou no mundo, as consequências ali, né? Então, muito incrível. Ele deu a vida dele, né? Pra nos dar a vida, né? A gente estava mortos, né? Com o pecado, né? Nós estávamos condenados à morte eterna. Então, veio nos restituir a vida, nos dar a vida novamente, né? E o sofrimento, ele trouxe um ressignificado, ressignificou. Porque o sofrimento não tinha valor nenhum. Não tinha nenhum valor, nenhum mérito, nada, né? Os sofrimentos. E ele veio se ressignificar tudo, e os sofrimentos agora têm um valor imenso por causa de Jesus. A cruz é santificação, né? A cruz, ela purifica, né? A cruz é glória, ela glorifica, né? Então, meu Deus do céu, é muito incrível, né? Muito incrível. A outra coisa aqui, né, que Jesus me lembrou sobre a verdade, né? Que quando ele veio, né, sobre a verdade. Por isso que naquela época, os fariseus, né,
os sacerdotes, né, rejeitaram Jesus, né? Porque, como eu falei, a verdade incomoda muito, né? Então, a verdade atrapalha os planos, né? Os planos das pessoas, né? Os planos que ela tem para esse mundo. É como eu falei, ela tá apegada a esse mundo, ela quer conquistar aqui, ela quer ter reconhecimento, né? Ela quer ter poder aqui, ter um status, conquistar um status, né? Escrever seu nome aqui, ter reconhecimento aqui. E quando Jesus veio, ele estava aos olhos dessas pessoas, dos fariseus na época, Jesus estava atrapalhando demais os planos deles, né? Atrapalhando demais, porque os sacerdotes, eles tinham poder, eles tinham uma posição lá. Nossa, eles eram, né, muito temidos lá, reconhecidos, eles tinham uma posição ali social, né? Ali que as pessoas respeitavam e tudo mais. Eles tinham uma posição, né? E quando Jesus chegou, Jesus estava atrapalhando a vida deles, para eles, né? Na cabeça deles, Jesus veio para atrapalhar. Eles estavam ali com receio de que essas verdades, o que Jesus estava ali ensinando e trazendo, iria atrapalhar a vida deles. Eles não estavam preocupados com a salvação de ninguém, com a verdade. Eles estavam preocupados com eles mesmos, com a vida deles. Eles não queriam perder aquela vida, aqueles status, né? É que nem do vídeo que a Aline botou lá, né? Sobre Caifás, né? Sobre ali de Caifás e Anás, né? Do vídeo lá, né, da morte deles lá e tudo mais. E tudo que eles fizeram, toda aquela perseguição com Jesus, foi porque esse apego ao poder, apego à terra, ao mundo. É isso, justamente isso que Jesus está falando aqui, né? Na vida íntima, apegado às coisas do mundo. Então, toda essa perseguição a Jesus lá, e tudo que eles fizeram lá, de prender Jesus, flagelar Jesus, crucificar Jesus, condenar Jesus, para silenciar a verdade, porque essa verdade estava atrapalhando a vida deles. Eles viam a verdade, mas eles estavam tão apegados com o mundo que eles rejeitaram a verdade, porque eles eram, como o Padre Paulo Ricardo falou, eles eram estudiosos, sacerdotes, né? Eles conheciam as profecias e eles viam tudo se cumprindo em Jesus. Mas só que eles rejeitaram, não queriam, porque isso, né, ia mudar tudo aquilo. Eles tinham o poder ali. Eles tinham um status, uma vida ali. Eles não queriam perder aquilo, eles achavam que Jesus ia tomar o lugar deles, né? Ia tirar tudo aquilo que eles conquistaram. Na cabeça deles era isso, eles achavam, né, que Jesus veio ali para conquistar, né, de modo terreno, conquistar o mundo, né? Mas Jesus não veio para o mundo, né? Ele veio para salvar as almas, no modo espiritual ali, as almas. Ele não estava preocupado em reinar ali, né? Como eles pensavam, como até mesmo os próprios discípulos pensavam, né? Eles pensavam de uma forma muito humana, né? Um rei para reinar, para governar mesmo, literalmente, humanamente ali Israel, né? Queriam tirar os romanos dali, né? Um rei ali que ia trazer os exércitos e tal, toda aquela coisa humana, tudo humano. Então, eles olhavam para Jesus, né? E tirar suas conclusões de forma humana. Mas Jesus não veio para, né? Veio ali para salvar as almas. Ele não estava preocupado em reinar ali humanamente, pensando humanamente. Ele veio para nos salvar, para nos livrar da morte eterna, né? Para amar ao Pai, né? Para cumprir com a vontade do Pai, para obedecer ao Pai, para reparar ao Pai. Ele só estava preocupado com isso. Foi para isso que ele veio, mas eles entenderam tudo errado, né? Porque a pessoa, né, quando está distante de Deus ali e na sua vontade, né, só pensa humanamente, né? E só consegue meditar e pensar, tirar conclusões de forma humana, terrena. Não consegue subir, né? Não consegue se aprofundar e ali olhar o espiritual, né? É muito confuso, elas não conseguem reconhecer o espiritual,
justamente por causa dessas interferências do mundo, né? Por isso que Jesus, ele envia o sofrimento para nos purificar, né? Para retirar todas essas interferências que tem, né? Na nossa mente, porque isso impede, né? É como aquele rádio, né? Aqueles rádios de comunicação, né? Que às vezes tem interferências, fica aquele chiado e a gente não consegue ouvir, né? O que o outro tá falando, porque tá interferência. E aí eles ficam procurando um canal que tire aquela interferência e escutem claramente, né? O que o outro tá falando, né? Naqueles rádios de comunicação. Então, assim, Deus, ele vai retirando todas as interferências que tem, né? Então ele se serve da cruz, das circunstâncias, dos acontecimentos, das humilhações, das penas, as dores, tudo isso é para retirar as interferências do mundo, para que ele venha se comunicar, que é isso que ele quer. Ele quer se entreter conosco, ele quer se comunicar, se deleitar na nossa alma, habitar em nós. Somos morada dele, pertencemos a ele, né? Mas essas interferências fazem a gente entender Deus confusamente, entender, né, de analisar e ver de forma humana Deus. E é isso que naquela época, né, os fariseus, os sacerdotes da lei lá, viam Jesus de forma humana. Então por isso que foi toda aquela confusão, né? E até no início os apóstolos também viam de forma humanamente Jesus. É tanto que fala no Evangelho, né, desses dias, o Evangelho, que fala que, né, agora acho que foi de domingo, que Jesus anuncia, né, que o Filho do Homem vai ter que morrer, né, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Nossa, Pedro enlouqueceu. Não, Jesus, né, já rejeitou, né, que não pode acontecer, ele não quis aceitar, né. É tanto que Jesus fala, como é que ele fala? Vai de reto, Satanás, né, sai daqui, Satanás se afasta, Satanás, uma coisa assim, né, porque você está falando de forma humanamente, não, né, não como Deus pensa. É pra você ver, né? Quando a gente não tá, né, ali conectado com Deus, a gente pensa de forma humanamente e entende Deus de forma humana, né? Distorce tudo, né? Então, por isso que perseguiram Jesus, porque não entenderam. A única que entendia Jesus ali era a Nossa Senhora, porque ela vivia a divina vontade, ela não vivia pro mundo, né? Você vê que aqui ela não era pegada às coisas do mundo, né? Nem não era pegada a nada. A si mesmo, não se preocupava consigo mesmo, né? As dores dela, que a mãe sentia, era por ver Jesus sofrer, por ver Jesus ser rejeitado, por ver Deus não sendo amado, pela ingratidão humana, pela rejeição que a humanidade estava, né, rejeitando a Deus, né, por ver que Deus não é amado, não é querido, não é reconhecido, né. Então essa era a dor da mãe, né, de ver o estado das almas, né. A dor da mãe é porque ela queria que as almas fossem salvas, não se perdessem. Essa era a dor dela, ela não estava preocupada com ela, com status. Ah, eu sou a rainha, eu sou a mãe de Jesus, mãe de Deus. Então ela não estava preocupada com status, ela não ficava pensando nisso, né? Ela era muito pequena, humilde, né? Ela se humilhava, ela não se engrandecia de nada disso, né? Tudo isso ele fala aqui nesse estudo, né, que a Aline está falando da vida íntima, né? E a gente tomar esse exemplo, né? É o exemplo, né? Então, muito interessante tudo que está sendo falado aqui, muito interessante. Né? Essa verdade sendo perseguida por causa disso, que as pessoas não querem deixar o mundo. E Deus faz tudo isso para as almas desapegarem, elas entenderem que não foram feitas para este mundo. Elas pertencem a Deus, pertencemos a Deus, fomos feitos para Ele, né? E Ele quer esse retorno, né? Ele quer que a gente retorne para Ele. Então, tudo que Deus fez e faz, redenção, tudo é para a gente retornar ao plano original, para retornar essa comunicação, né? Que é como ele fala depois, mas depois aqui no final do vídeo, eu acho, né? Que aí ele fala que a alegria dele, o prazer dele é se deleitar com as almas, e quando a alma chama a ele, né? Que é aquele amor e aquele desejo que a alma tem de
estar com Deus e comunicar com Ele, de conversar com Ele. Ele, nossa, é uma atração que ele sente, que ele está falando mais aqui no final, né? Que Nossa Senhora fez isso, né? O chamado da mãe amorosa, né? E ele foi correndo lá nos aposentos dela, né? Para se deleitar com ela, para conversar, para falar das perfeições divinas, né? Para falar da grandeza divina, né? E tudo que ele quer isso, é fazer o Pai ser conhecido. É que a gente conheça, a gente está aqui para isso, para conhecer. Então Jesus é esse canal, né? Até ele fala que ele fica muito feliz por ser esse canal, né? De conhecer a Deus. Ele é esse canal para a gente conhecer e amar a Deus. E tudo que ele quer é isso, é estar conosco para comunicar, né? Quem Deus é, o amor de Deus, o que ele fez, o que ele faz, o para quê das coisas, é entender o coração de Deus, é conhecê-lo. Ele quer se revelar, ele não quer ter segredos para conosco, né? Ele quer se revelar, né? Mas as almas somos nós que não nos dispomos, né? Somos nós que não damos disposição, né, a Deus. Porque ele, é como ele falou, né? Os convites, né? Quando a alma chama e deseja a ele vem que vem ligeiro, né? Ele é atraído por esses convites amorosos até a alma, né? Para comunicar. Então, tudo que ele faz é para tirar essas interferências para se comunicar conosco. Que o prazer dele, a alegria dele, o deleite dele é se comunicar conosco, né? É falar do seu amor, é falar da bondade de Deus, da misericórdia, das grandezas de Deus, né? Das perfeições divinas, né? Como ele fala, ele quer que a gente seja perfeito como o Pai é perfeito, né? Que a gente saia desse mundo, né? Que a gente saia dessas distrações do mundo e foque em Deus e olhe para Deus, né? E viva em minhas criaturas e viva nesse mundo em Deus, né? Olhar para todas as coisas em Deus, fazer todas as coisas por Deus, para a maior glória de Deus, assim como ele viveu, né? A vida dele e Nossa Senhora são modelos para nós, né? De como viver, como Deus, como é que era que a gente deveria viver aqui. Essa era para ser a nossa vida. E eles estão deixaram exemplos para como a gente deve viver, né? Jesus veio nos ensinar como agradar ao Pai, como glorificar, né? E a gente só vai agradar e glorificar a Deus em Jesus, né? Jesus é esse canal, né? Com a vida de Deus dentro de nós. Por nós mesmos não somos capazes de agradar a Deus, de amar a Deus, de fazer bem, né? É Jesus que é esse canal, como eu falei, né? É Jesus que faz esse bem, né? Em nós e através de nós. Sem Jesus, não somos capazes de fazer bem nenhum. E o bem que aparentemente que a gente acha que faz, mas se a gente quiser fazer por nós mesmos, nossas próprias escolhas, tem manchas humanas ali, de interesses humanos, de ganhar algo. Não é puro, reto por amor a Deus. Tem mancha de interesse, né? Então acho que é isso, né? Ficou mais para falar mais sobre isso, sobre a cruz, o sofrimento, né? O valor disso tudo, né? O que é que Deus serve, né? Um dos modos que Deus serve do sofrimento, das circunstâncias, né? Que Ele quer nos comunicar. Então é isso. Amém, Fiat.